começar, como que a gente cria combinações de pesquisa no Twitter e no LinkedIn? Assim como algumas outras oportunidades, a gente precisa criar uma estrutura para que funcione o nosso algoritmo nessas redes sociais. E como que seria uma sugestão dessa estrutura de pesquisa? Então, num primeiro momento, a gente precisa digitar no campo de pesquisa das redes sociais o local, que no caso pode ser um país, ou uma universidade, ou uma instituição que vocês tenham interesse em cursar uma pós-graduação ou fazer um curso. E além de direcionar essa questão do local, de onde vocês desejam, também é necessário inserir o termo do que vocês estão procurando, que seria o nível desejado. Então é onde a gente vai inserir palavras-chave, como mestrado, PhD, pós-doc. E em complemento a essas duas estruturas, a gente coloca algumas palavras que são chaves, que geralmente são hashtags utilizadas nas publicações, que são hiring, que seria o contratando, vacancy, que seria uma vaga, e job, que seria uma oferta de trabalho. Esse vacancy, que seria o equivalente a uma vaga. Vocês podem usar qualquer uma dessas três palavras, desses três termos, ou os três ao mesmo tempo também, para direcionar a pesquisa de vocês. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Um deles seria digitar no meu campo de busca. Se eu desejo uma vaga de PhD nos Estados Unidos, eu posso digitar USA, PhD e vacancy, que seria uma vaga de PhD nos Estados Unidos. Se, por exemplo, o meu sonho é estudar em Harvard, eu posso colocar Harvard, mas pós-docs, por exemplo, eu almejar um pós-doc, e hiring, que seria contratando um pós-doc na Universidade de Harvard. Da mesma forma, esse último exemplo seria aplicável para pessoas que estão procurando uma vaga de emprego, seja como gerente, analista ou qualquer uma outra. Então, eu poderia também utilizar essa estrutura de pesquisa para realizar as minhas buscas no Twitter ou no LinkedIn. Então, nesse exemplo, a gente vê uma busca de trabalho, de contratação para um analista ou para um gerente de pesquisa no Reino Unido. E aí o interessante é que cada um deve personalizar a sua busca de acordo com os seus interesses. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo na prática disso que eu comentei no slide anterior. Então a gente consegue ver nesse slide uma oferta de contratação, então a gente consegue ver ali circulado em vermelho as palavras vacancy, que seria a vaga, a palavra pós-doc e a palavra USA. Então, através dessas palavras que eu utilizei no meu algoritmo, eu consegui encontrar essa publicação. Nós voltamos na questão da importância de personalizar a sua pesquisa. Para você obter melhores resultados para você, você precisa inserir termos como a sua área, como o seu curso, como a sua Dream University, como o seu interesse de pesquisa. Então, quanto mais termos você insere nessa busca, mais personalizados os resultados que aparecem para você são. Um outro ponto que nós devemos abordar aqui, que também pode ocorrer, é vocês utilizarem esse algoritmo, essas palavras-chave na busca, e mesmo assim haver poucas postagens. Isso é algo totalmente comum e normal. E nesse caso, não indica que essas redes sociais não são indicadas ou que elas não foram úteis na nossa pesquisa, mas sim que a gente deve redirecionar a nossa busca utilizando uma outra estratégia. E eu vou apresentar para vocês ao longo desses slides como que seria essa outra estratégia. Então, falando aqui um pouco mais sobre esse assunto, vamos supor que eu utilizei essas palavras e mesmo assim eu encontrei poucas postagens de vagas e bolsas. O que eu faço? Primeiramente, vocês devem pesquisar por professores e instituições ou perfis de publicações de vagas dentro dessas redes sociais. Então, olhem nos artigos publicados na área de vocês, vejam quais são os pesquisadores de destaque naquela área, procure o perfil deles, tanto no Twitter quanto no LinkedIn, e através dessa forma tentem construir um networking de sucesso. E o que seria isso? Ter pessoas na sua rede que sejam influentes na sua área. E isso é algo muito simples, basta realmente a gente dedicar um tempo e pesquisar essas pessoas, esses nomes nas redes sociais,
e realmente é fácil a gente conseguir criar esse networking. E eu deixo aqui destacado que a sua vaga, ela pode ser encontrada olhando diariamente o feed de postagens, tanto do Twitter quanto do LinkedIn. E aí, dito isso, eu trago aqui um exemplo de uma postagem que foi encontrada no feed. Nesse caso, foi um exemplo que apareceu no meu feed essa semana. Vocês podem ver que era inclusive uma publicação de um dia atrás de um dos pesquisadores que eu tenho na minha rede social. E o interessante da gente observar aqui é que, diferente daquele caso onde eu mostrei palavras-chave para vocês construírem um algoritmo, nesse exemplo a gente nota que não existem as palavras-chave. A única que a gente consegue identificar aqui nesse exemplo são as palavras PhD e MS, que seriam estudantes de PhD e de mestrado. Então, por isso é tão importante, quando vocês não identificarem vagas pelos algoritmos de palavras utilizadas aqui como exemplo, vocês investirem na rede de vocês, em criar uma rede de contatos forte. Olhar quem deu Twitter, quem retweetou, quem curtiu a publicação do professor que você segue. Isso pode ser muito válido para vocês conseguirem identificar de uma forma mais rápida as vagas. Então, retomando o que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, o processo de aplicação para essas vagas, quando são encontradas nas redes sociais, em alguns casos ele pode ser mais simples, mas isso não indica que vocês não devem se preparar. A preparação é a mesma. Então, nós devemos ter um planejamento, nós devemos preparar a nossa documentação. Tudo isso é muito importante, independente de você encontrar a vaga no Twitter ou no LinkedIn. Aqui eu trouxe algumas informações, supondo que vocês também encontrem uma vaga utilizando essas redes sociais. E aí, vamos supor que você encontrou uma vaga, um professor está anunciando uma vaga para PhD, para mestrado, para pós-doc na universidade dos seus sonhos. E aí, como que a gente deve prosseguir depois que a gente encontrou uma oportunidade desse tipo? Primeiro de tudo e mais importante, nós devemos mostrar profissionalismo. Nessa questão, é muito importante que você faça um contato formal com o professor. E o que seria o contato formal? Seria contatá-lo através do e-mail. Para contatá-lo através do e-mail, normalmente eles deixam o e-mail na postagem, seja ela do Twitter ou do LinkedIn, mas supondo que aquele professor ele não deixe o e-mail dele, é recomendado que vocês entrem no site da universidade e procurem o e-mail daquele professor. Com base nisso, vocês inserem o e-mail institucional daquele professor e no termo assunto, vocês utilizam a estrutura já mencionada em aulas anteriores do M60. Eu trouxe aqui um exemplo para um aluno que esteja aplicando para PhD. E aí uma sugestão seria Prospective Graduate Student. E aí vocês podem colocar também para personalizar o assunto do e-mail de vocês, para qual semestre que seria a aplicação mencionada pelo professor. O assunto que eu acredito que seja de maior dúvida de vocês, que seria o que colocar no corpo do e-mail, seria algo semelhante ao que nós já aprendemos nas outras aulas do M60, que basicamente é uma estrutura onde vocês inserem uma apresentação breve sobre vocês falam como vocês viram aquela vaga. Então, se você viu aquela oferta pelo Twitter, você pode mencionar essa informação. É recomendado que você mencione. Se você viu pelo LinkedIn, mencione que você viu aquela vaga no LinkedIn. E aí, logo em seguida, vocês criam uma conexão entre a vaga e o seu interesse de pesquisa. Também é interessante que, de uma forma breve, vocês mostrem os seus resultados. Então, seguindo aquela mesma estrutura que a gente tem dos templates dos outros e-mails, sejam eles para conquistar Summer Job, Winter Job, uma vaga de PhD, de mestrado. Então, vocês seguem aquela mesma ideia. E, por fim, é recomendado que vocês finalizem o e-mail com uma pergunta, perguntando se vocês podem enviar o CV, o resume de vocês, para aquele professor estar vendo,
Ou, em alguns casos, algumas publicações de vagas, elas já pedem para que no primeiro e-mail você envie a sua documentação. Então, nesses casos, vocês já preparam tudo aquilo que foi solicitado e anexa nesse primeiro e-mail. E aqui eu trouxe para vocês algumas outras oportunidades, além de vagas de PhD, mestrado, pós-doc, mostrando para vocês o quão abrangente pode ser a utilização dessas redes sociais a nosso favor. Então, através do Twitter, do LinkedIn, vocês podem também estar encontrando vagas efetivas na área acadêmica. Então, eu trouxe um exemplo da Universidade de Washington, onde eles estão contratando uma pessoa para ser coordenador de pesquisa. Então, já é para quem está aí almejando uma vaga como efetivo. Ou também, através dessas redes, nós podemos identificar cursos e eventos em universidades internacionais. Então, eu trouxe aqui uma da Universidade do Sul da Flórida, que oferece cursos para alunos, e aí, inclusive, eles disponibilizaram um link para os interessados entrarem e se cadastrarem. Então, fica aí como uma dica para vocês explorarem realmente essas redes. Há muitas oportunidades que são divulgadas e o interessante é que a gente tenha realmente uma dedicação de tempo para acompanhar o que está sendo publicado, para fazer buscas utilizando os algoritmos aqui mencionados.